Paulo César, boa noite. Eu estava estudando os crop circles e estudando as figuras geométricas, né? Aquelas figuras que aparecem nas plantações, estudando alguns significados e tentando entender o porquê de algumas figuras serem tão complexas a ponto da gente desconhecer o significado. Mas algumas delas a gente tem alguma noção. Essa figura que eu te mandei aí é o cubo de Metatron. Eu não vou aqui dizer o significado ocultista, nem o que a Cabala diz sobre ele, não. Vou dizer o que a ciência entende disso aí. Isso aí seria, vamos dizer que a estrutura do vácuo. Seria a estrutura onde estaria escondido todas as coisas desse universo. Seria como que dessa figura geométrica, essa figura geométrica seria a planta estrutural de parte do nosso universo. E estaria aí escondido o vácuo. E, e muitos livros, não sei se você consegue me compreender o que eu estou tentando te informar. O vácuo seria o tudo estaria escondido na estrutura do vácuo todas as outras estruturas, apesar do vácuo não existir nada. Então seria esse Metatron aí, seria essa estrutura que estaria oculta dentro do vácuo, essa forma geométrica onde estaria a planta para a construção de mundos. E eu estudando essa figura aí, eu percebi algo muito interessante, que é eles fazem a conexão dessa figura com Enoque, com Enoque. Não só os cabalistas, os cabalísticos, né? Não só o meio judaico, mas os cientistas também, eles acreditam que o livro de Enoque, apócrifo, ele vai descrever essa estrutura. Ele vai descrever essa estrutura. E eles comparam Enoque, depois que ele foi levado por aqueles dois astronautas, os livros, os judeus, os livros cabalísticos e os cientistas, eles associam essa figura do Metatron a Enoque. E isso me chamou muita atenção. Então eu baixei o livro de Enoque e fui estudar o livro de Enoque. E o livro de Enoque, Paulo César, ele é muito interessante. No segundo livro, ele diz que Enoque estava deitado na cama e apareceram dois homens altos e eles estavam com um traje, parecendo um traje espacial, né? Pela descrição, me parecia um traje espacial. E eles falam com Enoque, são Enoque, você vai lá e se despede dos seus pais, que nós vamos te levar você para um lugar que você vai ver coisas incríveis. E aí ele pega Enoque, fala assim, ó, nós vamos te dar um tempo para você ir lá e falar com seus filhos, que nós vamos te levar você para um local. E aí Enoque fala assim, mas quem são vocês? Ele falou assim, não, quem somos nós, isso não interessa. O que interessa é que nós vamos te levar para um local. E para um lugar. Beleza, aí passa-se alguns dias, o Enoque chama os filhos e fala assim, ó, eu vou fazer uma viagem, daqui a pouco eu volto. E depois de alguns dias, os seres apareceram, os dois homens, alto, louro,
vestindo traje, falam com Enoque, Enoque, está na hora. E eles pegam Enoque e levam Enoque para que seria uma nave. Uma nave. Ele entra na nave, a nave decola sem fazer qualquer ruído, pelo menos não é descrito. E ele passa das nuvens, ele fala das nuvens, e ele sai da terra, ele faz a descrição da terra, faz a descrição do sol, faz a descrição da lua e etc. E parece que ele está no primeiro andar da nave. E ele olha para baixo e parece que a nave é transparente, e ele parece que vê as engrenagens da nave. E ele fala que aquilo ali parecia um celeiro com várias coisas que estavam em movimento. E ele vai fazendo a descrição. E esses dois seres, ele fica muito impressionado com o tamanho da nave que ele entra. E esses dois seres, eles vão levando Enoque nos andares de cima da nave. E cada andar que Enoque sobe na nave, ele chama de céu. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu, sétimo céu, oitavo céu, nono céu, décimo céu, 11º e 12º céu. A nave era tão grande que ela possuía 12 andares. E em cada andar ele descreve algo interessante. Quando ele está no oitavo céu, para você ter uma ideia, ele fala que ele vê muitas estrelas e essas estrelas tinham muitas moradas. Ele vai numa constelação onde existiam seres que viviam lá. Porque ele vê da nave e etc. Em outro compartimento da nave, ele diz que ele vê seres como répteis, com cauda, cabeça de crocodilo, como eles são descritos no Antigo Testamento e como são descritos nas gravuras do Antigo Egito. Ele vê seres como répteis. O Antigo Egito está cheio de gravura. Na América do Sul, na América Central, existem templos que foram erguidos para esses répteis. E tudo mais. Quando ele chega no último degrau da nave, o último andar da nave, ele vai descrever esse cubo de Metatron. Ele fala que existe vários, esferas. Ele dizia que brilhava muito como um cristal, foi algo assim que impressionou muito ele, que eu acredito que isso era o núcleo da nave. Ele viu o núcleo, aquilo que faz a nave se movimentar, ir de uma estrela a outra. E aí ele volta para a Terra. Beleza. Ele volta para mim não me alongar porque a história é muito grande. E, e, e ele vê esse cubo de Metatron. Beleza. Agora eu vou te mandar uma outra figura para você olhar, para você dar uma olhada.